Forte é a palavra que estaremos tratando hoje para a glória do Senhor Jesus. O nosso tema hoje é sobre a lei do reino e o adultério. Mateus capítulo 5, versículo de número 27, que diz assim a palavra: Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga para longe de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja lançado o corpo inteiro no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança para fora de ti, porque convém perder um dos teus membros do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua esposa, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe ao adultério. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Veja a seriedade da palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ao conceder a constituição do reino de Deus, não tinha intenção alguma de revogar a lei. Jesus não tem intenção alguma de anular a lei do Velho Testamento, não, mas de cumpri-la. E não apenas isso, Jesus queria até exceder a lei do reino. Óbvio, é muito mais fácil, é muito mais difícil de cumprir esse novo padrão, pois ele não trata somente do nosso comportamento exterior, não, como os fariseus, como os hipócritas, não. Mas Jesus trata justamente da intenção do coração. Quando Jesus diz qualquer que olhar, o que ele condena não são aqueles pensamentos repentinos, que muitas vezes não são intencionais, que muitas vezes assaltam a nossa mente. Antes ele trata de algo intencional. Há um ditado verídico, verdadeiro, que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninhos. E muitas vezes esses pássaros são os pensamentos malignos de Satanás. Não podemos deixar que o pecado permaneça nos nossos pensamentos. Não. Assim como temos o controle sobre as nossas mãos para não pegar em qualquer coisa, assim como temos o controle dos nossos pés para ele não ir a qualquer lugar, podemos também manter a nossa mente sob o controle do Senhor. A mão não sai por aí batendo em todo mundo, não. Nem os pés saem andando por onde querem, sozinhos, não. Fora de controle. Não é assim que funciona com o corpo, nem muito menos com a nossa mente. A verdade é que temos o controle, sim. Simplesmente porque concluímos que algo que não está causando mal a ninguém, muitas vezes, isso não está causando mal a ninguém, está só na minha mente, é algo só nosso. Porém, a preocupação do Senhor não é apenas com a aparência, porque Deus elevou o padrão, Deus olha para o coração. O temor agora não é só dos homens, meu amigo, mas de Deus, que vê tudo em todos.
Deus, ele menciona a intenção. E é uma palavra-chave nesse texto. Toda tentação, ela passa por um processo que passa por 4 estágios. Qual é o primeiro estágio? A atenção. Toda tentação começa com a atenção. Começa com o instinto. Começa com o desejo. E por último, a intenção. Suponhamos que Deus tivesse dito que não deveríamos comer uma pizza. Mas o diabo muitas vezes nos quer levar a pecar. Então ele coloca justamente uma pizza sobre nós. Qual é a primeira reação? É a atenção. É olhar para aquela pizza. Ver que ela é uma pizza bonita, cheirosa. Aleluia. Se começamos a sentir o cheiro do queijo derretendo, do orégano, do tomate, da cebola. O primeiro alvo do diabo é chamar a atenção. Depois despertar os nossos instintos. É o que acontece. Olhamos para a pizza, sentimos o cheiro da pizza e já não conseguimos mais sair de perto daquela pizza. Nossa boca se enche de saliva, não é assim que acontece? Pois o instinto físico foi despertado e não temos mais controle sobre ele. A glândula salivar começa a produzir uma saliva independentemente de que queremos ou não. Pois acontece isso nos instintos naturais do nosso corpo. Mas qual é o real problema? É que não corremos. O problema é que não corremos e o maligno então continua o processo da tentação. E qual é o próximo estágio? O desejo. As pernas, aleluia, agora já começam a ficar fracas, trêmulas. Já não queremos mais correr. Precisamos pedir ajuda. Aleluia. O problema é que muitos desistem nesse ponto, concluindo que já pecaram. Não, você ainda não pecou. Mas já está emaranhado com o cheiro do pecado, com o desejo, com a ambição. A Bíblia diz que podemos resistir sim à tentação, porque não existe tentação que não seja humana, que não esteja além das nossas forças. Se alguém, meu amigo, muitas vezes sai da sua casa para matar alguém, mas não conseguiu matar porque a bala simplesmente não saiu, porque você não soube usar a sua arma, ou porque você não encontrou a vítima, para Deus já matou. Por quê? Já matou, já houve intenção no coração. Aquele que saiu de casa para um motel, mas quem sabe o pneu não furou na metade do caminho, esqueceu o dinheiro de pagar o motel ou hotel. Algum impedimento houve. Houve adultério, para Deus já houve, porque houve a intenção. Existe uma sequência da tentação. E se alimentarmos, vamos acabar nos queimando, porque com o fogo não se brinca. Precisamos ser radicais com o pecado. A Bíblia diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhareis para a morte. Mas se pelo Espírito, só pelo Espírito Santo, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É o que está escrito lá em Romanos 8,13. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é idolatria e avareza. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Se o meu amigo me faz pecar, devo abandonar tal amizade, porque é melhor ir para o céu sem esse amigo
do que ir para o inferno com ele. Se a banca de revista me faz pecar, se a internet me faz pecar, eu devo abandonar isso agora. Se o meu namorado, a minha namorada me faz pecar, termine esse namoro. É o que a Bíblia diz. Será que o Senhor está querendo que nós cortemos os braços quando Ele fala melhor ir para o céu com um só olho, melhor ir para o céu com só com a mão esquerda do que com os membros? Será que o Senhor está querendo dizer isso? Não. Será que a mutilação seria um caminho para a santidade? Não. Deus não quer que nos mutilemos, não. Até mais porque o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Ele está usando simplesmente uma ilustração para mostrar o quanto devemos ser radicais com tudo aquilo que devemos, que nos leva a pecar. Sejam pessoas, sejam situações, sejam locais que não está agradando a Deus, seja lá o que for, devemos tirar isso da nossa vida. Quantas e quantas vezes não rompemos uma amizade, não rompemos um relacionamento que está nos afastando de Deus, por temermos em ofender aquela pessoa. Porém, meu amigo, convém mais agradar a Deus, e é melhor ofender a pessoa do que a Deus. A verdade é essa. Existem coisas que são preciosas para nós, queremos ficar com ela, não é verdade? Mas o Senhor nos diz para pagarmos o preço da santidade. A pureza tem um alto preço. Muitos não conseguem praticar isso porque não são libertos ainda. A verdade é essa. O Senhor está mostrando o alto padrão que é o reino dos céus. Tem um alto preço. Uma certa jovem, certa vez com 22 anos de idade, uma moça linda, virgem, resolveu cair em tentação com seu namorado. Muitos conselhos já tinha ouvido com seu pastor, muitas palavras, mas caiu em tentação. Uma moça de 22 anos. E sabe qual foi o resultado, lamentavelmente? Foi o vírus do HIV. Foi a AIDS. Que aquela jovem contraiu daquele namorado. E agora só Deus podia curá-la. Não precisaria ter acontecido nada disso. Mas aconteceu. É bom sempre lembrarmos que o sexo não é pecado. Não, sexo não é pecado. O que é pecado, meu amigo, é sexo na hora errada e com a pessoa errada. A palavra do Senhor tem padrões para a vida sexual, que é para ser vivida dentro do casamento. Sim, para procriação, para prazer, debaixo de uma aliança. Todo contato sexual produz uma marca na vida, na alma da pessoa. Cada homem que se aproveita de uma mulher que usa apenas para satisfazer os seus desejos egoístas, produz marcas em sua vida que ela talvez jamais assumirá para ninguém. Mas o ato sexual é algo tão íntimo que quando é usado de forma indevida, machuca, deixa sequelas. Nenhuma mulher, nenhum homem sai de um ato sexual como entrou, não. Depois lê a história de Aminon com a sua irmã, um incesto ali praticado, como ficou aquela moça. Existem vínculos espirituais estabelecidos na relação sexual. Tornar uma só carne. Foi o que Paulo falou.
Foi o que Deus falou. E a respeito do divórcio, a Bíblia diz: qualquer que repudiar sua mulher, exceto, a não ser em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério também. O divórcio nunca foi, nunca será um padrão de Deus. Não está no coração de Deus isso. Na verdade, Jesus não homologou o divórcio, não. Está dizendo que a pessoa que caiu em adultério, ele quebrou a aliança do casamento. Então o divórcio pode acontecer. É apenas isso que Jesus está dizendo. Existe uma tolerância ao divórcio, pelo simples motivo de algumas pessoas viverem na promiscuidade, de serem infiéis. Muitas vezes outras são pessoas violentadas ou violentas. Vivem dominadas por vícios, diversos vícios. Em casos assim, muitas vezes o divórcio pode acontecer. Deus criou uma mulher para o homem e vice-versa. E ao se tornar uma só carne, não deveria haver retorno jamais. É até a morte separar. É o que a Bíblia diz. Até a morte. O Senhor nunca homologou o divórcio. Casamento nunca vai ser brincadeira, não. O que a Bíblia diz? E então respondeu ele: não tendes lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, macho e fêmea? Por esta razão o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando uma só carne. De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E aí replicaram os judeus: mas Senhor, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. É que Deus permitiu. Mas não foi assim no princípio. Os judeus tinham um hábito de repudiar suas esposas por qualquer coisa, por qualquer motivo. Por não ser uma boa cozinheira, por queimar o pão. Tantas coisas simples. Mas Jesus mostra a seriedade do casamento. O casamento deve ser indissolúvel. Sabia que até mesmo em caso de adultério, a vontade de Deus não é o divórcio. Não. Ainda que Ele o permita, sim, existe a vontade de Deus permitiva e a diretiva. Mesmo muitas vezes quando existe a traição, a vontade de Deus é que muitas vezes haja o perdão. Lê Jeremias capítulo 3, versículo 1. Vocês me traíram com muitas amantes. Divórcio, adultério espiritual. E o que foi que o Senhor disse? Mas mesmo assim, torna para mim, diz o Senhor. O divórcio só é aceito se um dos cônjuges cometer adultério e não se arrepender, continuar na prática do pecado. É o que a Bíblia diz. Devemos observar a lei do perdão, ela é superior. E a parte que ofendeu deve ser perdoada. Contudo, só se houver arrependimento de verdade, abandono do pecado. Porém, a Bíblia em nenhum momento fala acerca do segundo casamento. Leia 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, palavras do apóstolo Paulo,
que a mulher não se separe do seu marido. Se porém ela vem a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é algo muito sério. E aqui eu vou encerrar a mensagem para a glória de Deus. Há um ditado que diz que o amor é cego, não é verdade? Mas o casamento abre os olhos. Contudo, precisamos mudar esse ditado. Na verdade, antes do casamento acontecer, meu amigo, devemos ter os olhos abertos, considerar toda a situação de forma bem detalhada. Mas depois de casados, precisamos ser cegos sim para os defeitos, cegos para a deficiência do cônjuge, considerando o melhor cônjuge do mundo. Esta é a palavra de Deus para mim, a vida, para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os casamentos, as famílias, os cônjuges, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a sociedade brasileira, os lares, que Deus nos abençoe, nos dando sabedoria, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia, hora, instante, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.